1 Timóteo 6, versículo 3 ao 5 está escrito: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, ou seja, é exaltado e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Amados e queridos ouvintes, através deste vídeo, deste ensino pequenino, eu quero lhes apresentar por revelação divina 3 motivos que fará um pastor ensinar a igreja para não orar e jejuar. Eu quero mostrar aqui para os amados e queridos irmãos os 3 motivos principais que levam os pastores a ensinar e induzir a igreja a não orar e jejuar. O primeiro motivo, meus amados irmãos, que leva um pastor a ensinar a igreja a não orar e jejuar, é medo de ser esquecido, medo de ser trocado, ou melhor, por assim dizer, medo de ser substituído. Às vezes eu já vi muita igreja de o pastor ser menos usado por Deus do que um simples jovem que está ali na igreja. E acabava que o culto dos jovens, que nem consagrado em cargo nenhum era, apesar dele com toda a simplicidade, o culto deles hiperlotava e as pessoas no final do culto procuravam ele para conversar. O pastor ficava ali nervoso quanto a isso, os cultos deles mais frios, tinha que implorar para o povo da glória. E o que eles faziam? E eles percebiam, né, que realmente por algumas pessoas, por serem mais esforçadas, e eles costumam pôr isso na cabeça: eu tenho muitas coisas para preocupar, ter que ir na casa dos membros para fazer visita, tenho trabalho, a responsabilidade de casa, a responsabilidade da igreja, as programações da igreja. Você não é Jesus, pastor. Nenhum pastor dessa terra é Jesus Cristo. Amém? Então você deve orar e jejuar, né, pastores? Para que possam ser usados por Deus. E se um dia, aleluias, na sua congregação, alguém for mais usado do que você, contenha com o que você tem, e que motiva este jovem, este membro da igreja, a lutar incessantemente, porque a soberba não é de Deus. E se algum pastor invejar, se decepcionar porque alguém da igreja está sendo mais usado do que ele, o que é que vai acontecer? Este pastor já está perecendo por dentro, e ele perderá a salvação e pode prejudicar a outra pessoa também a cair, né, meus amados irmãos, e a bater na fé. Então, um dos motivos que levam um pastor a ensinar para a igreja não orar e jejuar é medo de ser substituído. Segundo motivo que leva um pastor a ensinar para a igreja a não orar e jejuar: querer ali a sua atenção só para si. Ser o centro das atenções. Primeiro, um dos 3 motivos que levam um pastor a ensinar para a igreja, induzir a igreja a não orar e jejuar: medo de ser substituído. Segundo motivo, né, meus amados irmãos, ser o centro das atenções. Quando ali muitos pastores são de muita oração, de muito jejum, muito esforçados, sabedoria imensa, livros atrás de livros, pesquisa atrás de pesquisa, e ensina o povo, né, induz ao povo e nem fala para o povo orar e jejuar, tudo para que eles possam estar lá em cima e o povo sempre embaixo. Essa é o detalhe.
ser o centro das atenções. A vitrine ainda está aqui. Então muitos pastores, né, meus amados irmãos, têm essa técnica, amém, para ser muito querido, para ser muito aplaudido, presenteado, honrado, prestigiado pelos povo, pelos demais. Induz a igreja a não orar e jejuar e nem mesmo se empenhar na Bíblia, para que eles possam ser mais sábios e ter mais conhecimento do que os outros, e ser mais usado do que os outros, operar mais sinais do que os outros, para que o povo possa tratar como um Deus, mas sem eles saberem que estão tratando tal pastor como um Deus. Então todos os pastores que têm esse hábito de induzir a igreja a não orar e jejuar, com certeza quer também ser o centro das atenções. E você deve, aleluia, meus amados, queridos irmãos, buscar a glória de Deus, de joelhos no chão, orando e jejuando, lendo a Bíblia, e Deus te usará. Amém? Porque o trabalho dos pastores é organizar e manter a decência, a moderação na igreja, na vida daqueles que se dispuseram a servir a Deus. Mas eles não podem mandar na unção de Deus. Eles não podem mandar nos dons de Deus. Isso é um requerimento do Senhor, é um presente de Deus. E o apóstolo Paulo deixou bem claro em 1 Coríntios 14, buscai os dons do Espírito Santo e não os desprezeis. Aleluia. Terceiro motivo que leva os pastores a induzir a igreja a não orar e nem tampouco jejuar. Meus amados e queridos irmãos, simplesmente porque falta temor de Deus no seu coração. A Bíblia diz que da boca procede o que o coração sente. E para os pastores levar uma vida sem oração e sem jejum, ou quase nada oração e muito pouco jejum, querem induzir a todos a fazer o mesmo. Por quê? Quando acontece de um pastor não orar e jejuar, não ter sua vida no altar, Deus vai usar gente para falar com eles, para cobrar deles, para expor o erro deles. E qual que é a técnica que os pastores vão usar? Aleluias, induzir o povo a não orar. Eles vão investir aí, né, em distrações das igrejas, vão investir em teatro, vão investir aí também em gincana, em coisas banais aí na igreja, para manter o povo ocupado e assim não possa se levantar um vaso de Deus. A verdade é que quando Deus quer falar com alguém, se não tiver obreiros da igreja para ele falar, ele usará ali uma pessoa mundana, uma pessoa desconhecida. E se não tiver nem isso também, Deus usará ali, meus amados e queridos irmãos, até um macumbeiro. Ou, se possível também, se Deus for não havendo opções, Deus usa um animal para falar. Então, por isso, meus amados queridos irmãos, um dos 3 motivos também que leva os pastores a induzir a igreja a não orar e não jejuar é porque não tem a vida, não tem temor de Deus. Então, como não tem temor de Deus, aí eles querem ali, já que não oram e não jejuam, querem induzir a igreja ao mesmo. Por quê? Porque não orando nem jejuando, amém? E havendo ali um coração misturado com o mundo e com algumas doutrinas da Bíblia, o que acontece? Temem que alguém ali que é de oração, de jejum e aplicado na Bíblia, possa abrir a boca como profeta de Deus e falar a verdade e falar o que o pastor não queira ouvir, mas o que ele precisa ouvir. Cuidado, irmãos pastores, jamais deis a ocasião à carne, porque Deus ele usará qualquer um conforme ele quer, no tempo que ele quer, ninguém pode impedir. Então, pastores, temem a Deus enquanto é tempo, e da mesma maneira, irmãos, estejam firmes, não deixem os vossos pastores vos impedir a graça. Que Deus os abençoe. Exatamente, irmãos, não deixe que tais pastores desordeiros vos impeçam a graça de Deus. Sejam usados por Deus. Oração, quanto mais oração e jejum, mais usado você será. Quanto mais empenhado em ler a Bíblia, gastar tempo com ela, mais usado você será. Agora, um segredo importante: a hospitalidade te fará ser usado.
Gaste tempo com as pessoas. Doe maior parte do seu tempo fazendo o que agrada a Deus. Aleluias. Onde houver uma pessoa necessitada, seja ali como um psicólogo para elas. Sente-se para ouvir. Ouça atentamente, queira resolver o problema dela sabiamente, os induza ao amor, à fé e à esperança, e então Deus te honrará, estará ao seu lado, com o apoio do seu pastor ou com o desprezo do seu pastor. Então, por isso, vão nos hospitais, seja incansável, não espere seu pastor dizer o que fazer, façam e ame seu pastor. Amém, meus amados irmãos? E sempre, meus amados irmãos, tenham discernimento. Nunca ame seu pastor cegamente, porque muitos pastores, eles estão cada vez de mal a pior, porque as pessoas estão vendo o erro, mas estão calados. E quando você respeita a pessoa errada, você acaba desrespeitando a Deus. Quando você ali tem a chance, o dever de alertar e você não alerta. Então, por isso, sejam usados por Deus. 3 motivos que levam os pastores a induzir a igreja a não orar e nem jejuar. Primeiro, meus amados irmãos, medo de ser substituído. Segundo, meus amados irmãos, ser o centro das atenções. E terceiro, por haver falta de temor em si. Então, guarde isso. Seja usado por Deus. Gaste tempo com as pessoas, seja do povo, não da tradição do povo, mas do povo, como Jesus fazia no meio da multidão.